Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo ou da Bíblia, esse tal é mentiroso. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, ou seja, foram responsáveis por lançar os alicerces. E Paulo pega e deixa bem claro que ele foi o último apóstolo, como que um abortivo, derradeiro, o último. Após Paulo, não vamos ver mais apóstolos sendo citados na Bíblia. Apóstolo não é um cargo que alguém assume o lugar de qualquer maneira. Tem que ser instruído, receber instruções do próprio Senhor Jesus, e o único que não esteve com o Senhor Jesus em vida aqui na terra foi Paulo, mas o Senhor Jesus ressuscitado apareceu para ele no caminho de Damasco. Ou seja, Paulo é o último apóstolo, não tem outro apóstolo, e até porque os alicerces, a fundação da igreja já está lançada, já está pronta. Agora o que tem são para ser construídas são paredes, e eu posso até dizer mais, que já está paredes levantadas, já está no fim da igreja, já está nos acabamentos finais. E a gente conhece, a gente consegue perceber isso, tudo isso pela própria palavra de Deus, porquanto eu creio que nós estamos no período de Laodiceia, aonde a igreja, ela se acha, o testemunho, né? Ela se acha rica, abastada, se acha que não sente falta de nada. Mas o Senhor, o que acha dela é totalmente diferente. O Senhor fala que ela é cega, ela está cega e está nua. E ela é pobre e ela não consegue perceber isso. E também hoje em dia é o que a gente tem visto com a cristandade professa. Quando eu falo cristandade, eu estou me incluindo no meio também. Não é nenhum termo pejorativo. Não é, infelizmente, é a grande casa onde vai ter trigo, vai ter joio, onde vai ter ovelhas, vai ter bode, ou seja, vai ter vasos para um uso honroso e vasos para uso desonroso, e vão ter até os que não são vasos. E todavia a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir e ela vai se cumprir. Assim como o Senhor Jesus mesmo falou quando esteve aqui, que importa que tudo se cumpra. Se Jesus veio para cumprir a Bíblia, os escritos, tudo que foi falado do Senhor Jesus, cumpriu. E ele veio dando esse testemunho. E do mesmo jeito, nos dias de hoje, o que nós temos é a palavra de Deus. Nesse tempo de graça, para que a gente que nunca viu o Senhor Jesus, nós somos privilegiados por crer nele. Porque a palavra dele mesmo fala: bem-aventurados aqueles que não me viram, mas crerão. Ou seja, ele está falando no futuro. Ou seja, o futuro é agora, é hoje. Quando nós não vemos o Senhor Jesus, mas cremos que ele morreu no madeiro de uma cruz. Ele entregou a sua vida para nos salvar, como está escrito na palavra dele. Eu gosto muito de trazer 1 Corinto 15, que fala somente isso, fala que é uma vacina de reforço para os irmãos da Assembleia, né, da Igreja de Corinto, ou seja, para eles terem ânimo, para entender que a única coisa que eles deveriam perseverar e reter para a salvação era somente que Cristo havia morrido por eles, que foi pelos pecados deles, que foi ressuscitado ao terceiro dia. Isso que é o mais importante da pregação do Evangelho. Cristo morreu, derramou seu sangue, que nos purifica, nos rime de todos os pecados, ressuscitou o terceiro dia, e agora ele está no céu. E ele mesmo já disse o quê? Que cedo venho.
a qualquer momento. Então a igreja espera ele. Não é como um e outro que marca a data que Cristo vai vir tal dia, não. Mas estamos esperando ele a qualquer momento. Se ele não vier hoje, eu espero que venha, mas ele pode vir amanhã, e se não vier amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente. Esperamos ele a cada dia. Cristo está a qualquer momento, nós esperamos ser arrebatados para estar com ele. Eu queria estar falando uma coisa. A gente vê aquele capítulo de Apocalipse, eu acho que é no capítulo 1 ainda, onde João, né, recebe as revelações que o Senhor próprio entrega para ele, né? E a gente vê que ele recebe um livrinho e ele come esse livrinho que é muito doce, agradável ao paladar dele, na boca, mas logo após que ele engole esse livrinho no ventre dele, no estômago, ele se torna amargo. E assim é o evangelho também. O evangelho, para nós, ele na boca, ele é muito doce, porquanto crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como tendo morrido no seu lugar, como tendo pagado suas dívidas, e você tem a salvação e não pode perder. E fato, esse é o evangelho. E isso é muito doce. Como assim? Cristo morreu por mim, pagou pelos meus pecados, não tem nada mais que eu tenha que pagar? É isso. E realmente, isso é uma boa notícia, como a palavra mesmo fala, evangelho, boas novas. Ou seja, as boas novas é saber que quando cremos em Cristo, temos a salvação da nossa alma, temos o conserto com Deus, como está escrito em 2 Coríntios 2, não, 2 Coríntios 5, fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Ou seja, não tinha ninguém que poderia nos salvar, nos dar salvação. Só que Deus providenciou um Salvador para a gente, que foi o próprio Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, o qual a Bíblia prova isso. Todavia que a gente vê muitas, diversas, várias na Bíblia toda, desde lá do princípio, quando a gente encontra Adão e Eva, a gente vai vendo os testemunhos, as passagens falam de Jesus Cristo em figura. Quando Adão e Eva pecam, caem da presença do Senhor, o Senhor mata um animal inocente para cobrir os pecados deles. E do mesmo jeito, quando Caim e Abel fazem uma oferta a Deus, um sacrifício, Caim oferece do melhor do suor do seu braço, do seu rosto, da sua força. Ou seja, ele oferece obras para Deus. E o seu irmão oferece um sacrifício de sangue. Ele entrega simplesmente um animal inocente, entrega para Deus. E Deus se agrada desse sacrifício. E o do seu irmão de Caim não. E ele fica com raiva e acaba tirando a vida do seu irmão. A gente também pode ver claramente que quando os pais dele, né, Adão e Eva, pecaram, o Senhor falou que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A gente vê o povo, quando foi para sair do Egito, também que a figura ali daquele cordeiro da Páscoa, né, que é passar por cima, foi derramado, cada família matou um cordeiro e misturou com água e aspergiu aquele sangue nos batentes das portas, que também nos mostra uma figura de Cristo. E a gente vê Abraão entregando seu filho Isaque em sacrifício, só que o Senhor providencia um cordeiro substituto, o qual Jacó e Isaque são uma figura de Deus Pai, do Pai e do Filho, e nos sacrificar, entregar a vida, mas sendo que ali eram só figuras, e o Senhor preparou um cordeiro substituto. Mas a palavra mesmo diz que creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão creu
que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. E isso é muito belo, quando a gente consegue perceber que todo o tempo a Bíblia se trata de um livro que se fala de Jesus, trata o caráter da Bíblia é Jesus, e ela todo o tempo fala que é somente por crer, por fé, é a fé. Abel entregou por fé algo que eles provavelmente escutou dos seus pais, que Deus fez quando eles caíram em pecado. E o irmão dele quis entregar o esforço. E a Bíblia tem várias passagens que falam a mesma coisa, mostram que é por fé, não é por obras. A palavra de Deus fala bem claro em Romanos 11, versículo 6, deixa bem claro: se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, é somente isso. Eu estou aqui com Romanos 4 aberto, aqui, a partir do versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contado como justiça. Então nós vemos aqui nesse capítulo que todo o tempo a pessoa faz algo para Deus e vai falar para Deus: olha, eu fiz, agora tu me deve. Entendeu? Isso que está falando aqui. Porque quem trabalha é sujeito à dívida. Eu trabalhei e eu mereço receber. Mas a gente não tem como trabalhar para Deus. Não tem como fazer nada para Deus. Deus já é dono de tudo. Pelo contrário, nós temos que entender que nós estamos mortos. O homem natural, quando ele ainda não creu em Cristo Jesus como seu Salvador, a palavra mesmo fala: está morto em seus delitos e pecados. Todos nós somos pecadores. Um bebezinho recém-nascido, por mais que ele não tenha cometido nenhum pecado ainda, mas ele é um pezinho de pecado. Mais cedo ou mais tarde ele vai cometer pecado, ele vai ser um pecador. Sendo que se ele morre, ele falece, sendo bebê ainda, sem tendo a consciência de poder analisar, crer em Jesus, algo assim, não tendo responsabilidade ainda, ele é irresponsável. Eu não estou falando de responsável porque não quis que ele é irresponsável. Nesse caso, ele já é salvo, por quanto Deus salva, por quanto ele não fez nada, ele não teve como raciocinar, pensar. Mas nós que temos raciocínio, que o Senhor colocou na gente, Deus nos fez seres racionais para podermos entender as coisas. Nós temos que entender que a Bíblia é feita para se cumprir. Então, temos que acatar. E como diz aqui, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio é o pecador. A sua fé lhe é imputada como justiça. Então, uma pessoa, por mais pecadora que ela seja, quando ela crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ela passa a ser justa. A gente pode ver claramente no Antigo Testamento, o sobrinho de Abraão, Ló, ele era, sabe, se a gente ler, a gente vai ver que Ló tinha uma vida, sim, ele queria estar habitando no meio de um povo pecaminoso. A gente encontra ele sentado à porta de Sodoma e Gomorra, porque ele queria fazer parte daquela nação.
ele se incomodava, sim, com os pecados daqueles homens, mas o tempo todo ele gostava daquelas riquezas, daquela coisa, e aquilo atraía o coração dele. E assim também somos nós hoje, nos dias de hoje. Nós nos deixamos o nosso coração nos guiar, a gente deixa esse mundo nos guiar com uma coisa errada, mas temos que entender que a gente encontra a palavra de Deus chamando de justo Ló, porquanto ele cria em Cristo Jesus. Então, temos que entender isso. Só que agora a parte que eu quero chegar, a gente encontra no versículo 5, que está bem ao lado. A gente estava no 4, ali no 4, descendo, a gente encontra ainda Davi falando, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado os cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, a gente vê claramente que Davi, que ele fez? Davi, ele pecou, ele em adultério com Betsaba. A gente vê que Davi tentou ocultar o seu pecado, tentando fazer com que o marido dela deitasse com ela para falar que aquele filho era dele. E a gente vê também Davi quando tira a vida daquele homem, mandando colocar ele na frente da batalha para ele morrer. Ou seja, Davi arquitetou todo um plano de assassinato. E todo o tempo ele dá graças a Deus, porquanto Deus não imputou nenhum desses pecados para ele, por ele crer em Deus como seu Senhor. Porque a gente sabe que naquela época era crer em Deus e crer que Deus iria providenciar um cordeiro substituto, ao qual a gente também encontra João Batista falando que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, na nossa dispensação, no nosso tempo, é o quê? É o Cordeiro de Deus que já veio, já esteve presente e foi crucificado, entregando a sua vida por nós. Temos que entender que Jesus Cristo, ninguém podia matar ele, porque ele não tinha pecado. Ele morreu nos nossos pecados, mas ele não tinha pecado. Em todo o tempo a gente encontra passagem que fala que o Pai ama ele porque ele dá a sua vida e pode também retomá-la. Ou seja, assim foi feito. Ele deu sua vida, tudo a gente vai encontrar que o Pai que realmente ressuscitou ele, o qual ele nem fez uso desse segundo, mas ele tem poder para tanto dar e tirar sua própria vida. Assim ele fez por amor a nós. Ele veio até esse mundo e morreu por nós. Mas vamos chegar na parte um pouquinho piorzinha, mais amarga. É porque as pessoas não entendem. Hoje em dia, quando a pessoa escuta o evangelho, escuta um evangelho anátema, como Paulo fala em Gálatas. Paulo deixa bem claro que o evangelho maldito, amaldiçoado, é anátema. Quando a pessoa fala que tem que fazer alguma coisa a mais, além de crer. Se eu falo assim, olha, você crê em Jesus Cristo, você tem a salvação, você crê? Aí você fala, eu creio. Aí tá, então agora você tem que crer em Jesus Cristo, fazer isso, fazer aquilo, tem que dar dízimo, tem que congregar assim, assado, tem que fazer isso, aqui, isso. E eu começo a passar uma lista. E daqui a pouco, se não fizer isso, aí perde salvação, aí você não tem salvação. Isso é anátema, isso é uma coisa absurda, é somente por fé. É somente por fé, é somente por crer que Jesus Cristo já pagou tudo por nós, já que a gente não tem o que fazer. E se nós fizermos alguma coisa, como eu já citei aqui, que está escrito em Romanos 11, no versículo 6, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então vamos lá. No capítulo 5 de Romanos 5, capítulo 5, a gente conta assim no versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé. Então, é somente isso. A gente é justificado pela fé. Temos paz
com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, eu não vi o Senhor Jesus ressuscitado, mas eu tenho a certeza pela palavra. A palavra de Deus me fala que Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E é isso. A fé é isso. É algo que eu não vi, mas eu acredito. Eu creio nisso. Então, essa graça, qual é a graça? Cristo morreu pelos meus pecados, derramou seu sangue por mim, para me purificar pelo seu sangue. Ressuscitou ao terceiro dia, o qual é uma confirmação, é uma aceitação de Deus desse sacrifício, onde Deus se alegra que ele ressuscitou o seu filho. Porquanto aquele sacrifício foi perfeito, não faltou nada. Tem que fazer isso? Não faltou isso para fazer. Acabou. O Senhor Jesus me fala, está consumado. Então, essa fé, eu não vi nada, não participei de nada, mas está escrito, eu creio. Isso é a fé. Essa é a fé. Em quem eu boto essa fé? No próprio Senhor Jesus, que ele mesmo fala que não vai perder nenhum, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão ou da mão do Pai. Ele fala que a única maneira de ir até ele é somente se o Pai der a ele. Que concorda com Efésios 2, no versículo 8, que fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, esse dom de Deus, como a gente recebeu, se não foi do próprio Deus? Deus nos levou até Cristo. Então, nós temos que saber assim, mas só tem uma Bíblia, um papel que está escrito e a gente acredita? Eu sim. Eu não posso falar, você tem que acreditar. Eu acho que deveria. Eu acho que todo homem deveria olhar e ver e falar assim, esse é o único livro que não engrandece o homem. É o único. Pelo contrário, o Evangelho ele faz o quê? Ele humilha o homem. Fala que o homem não é capaz de se salvar, que teve que vir um Salvador celestial, sem pecado, e morrer nos nossos delitos, nos nossos pecados. Bom, vamos voltar aqui. Então a gente vê aqui, em todo o tempo, no versículo 1 e 2, que é essa delícia, é melzinho na boca. É muito gostoso de mastigar. Você fala, delícia. Nossa, o meu Deus me ama tanto assim que entregou o seu filho por mim, como está escrito em João 3, que fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não entre em juízo. Entende? E esse é o melado que a gente... é uma delícia, chega a dar saliva na boca. Mas quando a gente desce no versículo 3 em diante, a gente vai ver assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós conseguimos ver aqui claramente que a gente deve se alegrar com as tribulações,
Só que essa é a parte mais começa a ficar amarga. Como assim? Me alegrar com tribulações? A gente vai ver, a gente vem em 1 Pedro, também é a mesma coisa, que fala o mesmo. A partir do versículo 3, 1 Pedro 1, a partir do versículo 3, fala que da salvação, e vamos ver o restante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então aqui está deixando bem claro que a nossa salvação é incontaminável, inacessível. Não tem alguém como acessar a nossa salvação, porquanto a salvação é nossa já. Não se pode murchar, ou seja, não há maneira nenhuma de se perder a salvação quando a pessoa realmente crê em Cristo Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador. É isso que nós devemos reter para sempre nos nossos corações. Nós devemos reter, devemos perseverar nessa doutrina, no que está escrito na palavra de Deus, em crer, em depositar a nossa fé no Senhor Jesus. A partir do versículo 5. Que, mediante a fé, estás guardados. Então, que mediante a fé estás guardados. Então, a fé nos guarda. Por quê? Eu creio. É isso. Ah, mas não, eu creio que eu não perco salvação, porque o meu Senhor falou. Entende? Essa é a justificação. Essa é a justiça de Deus. Que, mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandecestes, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que se estejais por um pouco contristado com várias tentações. Então aqui, nesse versículo 6, em todo tempo, a gente vai encontrar que a gente vai se alegrar em saber que a gente tem a salvação, em saber que a gente não perde a salvação, mas ao mesmo tempo fala que importa que agora, por um pouco de tempo. Qual pouco de tempo? O tempo que nos resta nessa carne, nessa natureza humana, nessa natureza corruptiva, porque a gente aguarda o arrebatamento juntamente com os que já dormem no Senhor. Eles serão ressuscitados e nós juntamente com eles seremos transformados, ou seja, isso que é corruptível será absorvido pela incorruptibilidade, ou seja, não iremos mais pecar, estaremos perfeitos com Cristo para sempre. E a gente vê aqui que é necessário que agora, como eu já falei, por um pouco de tempo estejamos contristados em várias tentações ou várias provações, dependendo da tradução, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que
do que o ouro que perece e prova pelo fogo. Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, todo o tempo, isso aqui nos remete a sabermos que nosso testemunho aqui é muito importante, porquanto nosso testemunho gera glória para o Senhor Jesus, gera coisas boas para o Senhor. É o que Ele quer, que nós sejamos sal, que tempere, que tenha uma boa medida de sal, e que nós sejamos luz, ou seja, sejamos um bom testemunho nesse mundo. E é essa parte que é amarga, porque dar um testemunho em um lugar de trevas, um lugar onde as pessoas não querem, as pessoas querem se esconder da luz, assim como nós também. Antes de nos convertermos a Cristo, nós não queríamos a luz perto da gente, porque a luz revela os nossos pecados, a luz revela os nossos erros, e ninguém quer ter os seus pecados, os seus erros revelados. E por isso, os que estão de Cristo, eles vão andar na luz. Por mais que pareça assim, como assim? Vão andar na luz? Sim, porquanto eles sabem que todos os pecados que eles já cometeram, tudo isso não importa mais. Cristo já morreu, já pagou por eles. Não estou dizendo, dando carta a um aval para a pessoa entrar em libertinagem e falar que pode fazer de tudo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. Então, nós não temos mais vida aqui nesse mundo. Claro que vamos viver na carne, enquanto temos que viver aqui, não dando ocasião à carne, não fazendo a vontade da nossa carne, porque ela quer fazer as coisas desse mundo. Mas, voltando aqui no nosso raciocínio, voltando lá em Tiago 1, a partir do versículo 2, a gente também encontra a mesma coisa falando. Aqui são para cristãos. Aqui Tiago está escrevendo para cristãos judeus, tá? Vou até pegar o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então aqui ele está falando das 12 tribos. As que estão em Israel? Não. Ele está falando das 12 tribos, que as que estão em Israel e as que estão dispersas. Porquanto a gente tem que entender que o caráter dos judeus é um, e assim, mesmo sendo como igreja, mas eles são como nós. Mas em todo tempo, eles têm promessas terrenas. Nós não temos, tá bom? Fique bem claro isso. E aqui, Tiago pega e está vindo explicando para eles que eles tinham que passar, que não era normal para um judeu. Não era. O judeu tinha promessa de receber bênçãos. Aqui, mas agora, de um judeu sendo convertido a ser cristão, ele está vendo que ele é igual a nós, ele vai passar por esse processo aqui. Meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, grande alegria. Ai, que bom, grande alegria, muito bom. Quanto caídas em várias tentações. Esse caídas aqui tá uma tradução muito errada, porque a gente não deve cair em tentação, mas passar, tá bom? A gente tem que se atentar muito para as traduções também, que essa Bíblia aqui minha, ela é horrível, mas louvado seja Deus, o Senhor tem me despertado pelo estudo com os irmãos de poder identificar esses erros na palavra de Deus. Vamos falar novamente. Meus irmãos, tende por grande gozo quanto caídas em várias tentações. Ou seja, tende por motivo de grande gozo, ou seja, grande alegria, quando caídas, ou seja, passades em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé
sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua boa obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então nós vemos aqui claramente que a mesma passagem de 1 Corinto, de Romanos 5 e de 1 Pedro, aqui em Tiago. E a gente consegue ver essas passagens que elas nos trazem essas grandiosidades em poder ver que nós temos a salvação por somente crer no Senhor Jesus. E isso é maravilhoso quando a gente pode realmente entender o quanto Deus nos ama e Ele nos dá a salvação, nos coloca num degrau muito elevado acima dos anjos, dos principados, de potestades, agora sendo filhos de Deus. Ou seja, que nós vamos passar por esse pouco de tempo que nos resta na carne. Sim, realmente é uma coisa ruim. É ruim para a nossa carne, porquanto nós vamos sentir o quê? Vamos sentir aflições, vamos ser perseguidos. Graças a Deus, aqui no Brasil a gente não é perseguido como lá fora, porque a gente vai em países árabes, muçulmanos, os cristãos são perseguidos até a morte. Na Índia, muitos cristãos são mortos, perdendo a vida. Aqui a nossa perseguição é mais psicológica, é mais entre no grupo da nossa família, amigos, e muitas vezes são pessoas que se dizem cristãos que nos perseguem. Ou seja, cristãos falsos cristãos, ou até muitas vezes cristãos verdadeiros, mas que estão corrompidos pelo fermento das más doutrinas, que falam que tem que ter obra, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e todavia eles não querem aceitar a boa e pura palavra de Deus, porque eles não querem ouvir essas coisas que importa que passemos por tribulações, não importa que sejamos contristados, importa, ou seja, a única alegria de um cristão aqui na terra, nesse momento que se chama hoje, aqui, é se alegrar em saber que quando somos afligidos, que passamos por provas, sabemos que tudo isso é porque somos filhos de Deus, estamos fazendo, se Deus está nos fazendo participante da cruz de Cristo, nós temos que entender que a gente está vivendo o versículo 10 de 2 Corinto, de Efésios 2, onde fala que as obras que nós devemos andar, ou seja, as obras é não se importar com o que acontece. Muitas vezes a gente fica perguntando, a obra é fazer caridade? Sim, é fazer caridade também, mas muitas vezes a gente não vai entender as obras de Deus. As obras de Deus igual, você vê alguém indo tirar a vida do seu próprio filho, você nunca iria falar com a obra de Deus. Por favor, entenda que isso já aconteceu, porque esse dali é Abraão, que foi entregar o seu filho. No jejum não existe isso. Por favor, se ela tem algum maluco, assiste isso e fala que tirou a vida do próprio filho porque viu eu falando para tirar. Não, mas entenda, se alguém vê, não ia falar que, opa, esse homem é maluco, tirar a vida do próprio filho. Mas não, ali foi porque Deus diretamente pediu a Abraão, e Abraão, por fé, foi entregar o seu filho, tendo ciência no seu coração, tendo certeza viva no seu coração, que Deus, até dos mortos, poderia trazer o seu filho de volta à vida. E todo o tempo, Deus não permitiu que ele tirasse a vida,
porque viu o que ele realmente iria fazer. Isso para ficar também escrito nos escritos da palavra de Deus, para incentivo nosso. A gente tem que entender que o que está na palavra de Deus tem que se cumprir. Vai se cumprir. Eu não adianta eu querer falar, eu vou mudar os presidentes, o governo. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele tentou mudar nada nessa terra. Nada. Ele não falou, olha, vamos fazer manifestos, vamos fazer assim, e vamos tirar César do poder. Não. Ele não falou assim, vou estabelecer... Não. Ele veio no caráter de servo. Entendam isso. Ele veio no caráter de filho, obediente, de servo. Ele veio padecer. Ele volta, busca a sua igreja e depois ele volta fisicamente pisando lá em Jerusalém, no monte. E aí sim, aí ele vem para acabar com tudo. Ele vem para estabelecer o seu reino. Então, não queira ser como os que vão ficar de fora, os que vão ficar aqui nessa terra, que vão ficar muitos cristãos. Aqui eu falo cristãos da grande casa, muitos cristãos professos, ou seja, que não quiseram aceitar a verdade, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2. Recusaram, os homens recusam o amor da verdade para se salvar. Esse melado que entra na boca, tão docinho, eu sei que vai ficar amargo quando bater no ventre, porque assim que a pessoa crê, automaticamente começam as provações. Mas todo tempo a gente deve se alegrar com essas coisas, em saber que somos participantes da cruz de Cristo, em saber que a prova da nossa fé redunda para o Senhor em glória, ou seja, essas são as obras que nós devemos andar, as quais Deus Pai preparou de antemão para que nós andássemos nelas, como está escrito lá, né, em Efésios 2, no versículo 10. Pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Versículo 8, falou da salvação, falou que é por meio da fé, falou que a fé não vem de nós. Então foi no versículo 9, fala que não vem das obras para que ninguém se glorie na presença de Deus. Então não tem como ninguém falar que tem que fazer obra. Não tem. Acabou, ponto final. Salvação é só crer em Cristo Jesus. Falou em obra, tem que ter obra para se salvar, é anátema. E no versículo 10 fala bem claro, porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus Pai preparou de antemão, entende? Antes, preparou para que nós andássemos nas obras. Então, a obra que nós andamos não é nossa obra. Quando nós estamos dando um bom testemunho, sendo perseguidos, sofrendo, calados, quando nós não abrimos nossa boca para debater, assim como o Senhor Jesus, quando não injuriamos, como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele foi para a cruz como um cordeiro mudo, como uma ovelha reputada para o matadouro. Como diz em Romanos 8, nós somos todos os dias imputados como ovelha para o matadouro. Para a gente terminar aqui, eu vou até abrir esse versículo de Romanos, que esse versículo de Romanos alegra muito a alma de qualquer que venha ler essa palavra. A partir do versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
entenda aqui, ele entregou o Filho dele por nós. Como não nos dará juntamente com seu Filho todas as coisas? Entenda que as nossas bênçãos são celestiais, como está em Efésios 1. A nossa bênção, os nossos tesouros são espirituais, são nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Cristo morreu por nós. Não tem mais nada que possa vir nos afligir. Cristo morreu por nós. Ele, antes de quê? Ele ressuscitou também. E está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Nada mais pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a alegria? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Então, nós temos que entender que nós somos ovelhas de Cristo nesse mundo, ovelhas do rebanho do Pai do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso pastor. Jesus Cristo. Não tem, eu sou pastor, falando então, homem pastor. Não existe cargo de pastor que faça um curso de teologia. Temos pastor, homens sim. Tem irmãos que têm dom de pastorear, dom de dar um bom conselho, de trazer a pessoa, de aconselhar. Isso é um pastor, como está escrito lá em Efésios 4, fala que Deus deu dons aos homens, deu uns para pastores, outros para mestres, e assim vai indo. A gente vê claramente, a palavra de Deus fala que a ninguém chamemos de rabi ou mestre, que é a mesma coisa, que não devemos chamar ninguém de pai, que é padre, que a gente vê que hoje tem. A gente deve entender que a palavra de Deus, ela dá testemunho disso. Ela fala que todos somos irmãos somente. Ninguém seja querendo ser guia. Que a palavra de Deus fala que o único guia nosso é quem? É o Cristo. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela mostra para a gente como a gente deve entender a palavra de Deus. É pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala, meu pastor, presidente, não existe isso. Isso não existe. Eu posso tomar a liberdade de falar que tanto quanto o evangelho, quanto a essas coisas que não existem, são anátema, são malditas, amaldiçoadas, são coisas que cegam o homem. Muitas vezes o homem realmente está querendo ir buscar o Senhor, mas são atrapalhados por esses falsos mestres. Bom, deixa eu continuar aqui. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, se um cristão morrer em pecado, ele vai para o céu? Nem a morte.
Ele morreu, muitas vezes temos que entender que um cristão, ele morre em pecado, ele morreu em disciplina, ele foi correção. A gente encontra Safira e o seu marido Ananias, os dois perdendo a vida porque eles não estavam andando direito. Ali em Atos, não lembro, acho que Atos 4, eles não estavam andando direito. Era o princípio da igreja. E eles deram mau testemunho ao mentirem sobre uma coisa que era deles. Mentiram ao Espírito Santo. E eles perderam suas vidas. A gente vê em 1 Coríntios 5 aquele irmão que estava andando com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo fala para ele ser cortado da comunhão da igreja e fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não ia perder a salvação. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que nenhum cristão verdadeiro que morre em pecado perde a salvação. Se um cristão morreu em pecado e perdeu a salvação, vamos dizer assim, que não perde, é porque ele nunca teve a salvação. Ele só professava. Agora, um cristão verdadeiro que morre em pecado, isso só foi uma correção, um administrativo. É o famoso pecado para a morte. Um cristão não está no direito, ele pode pagar com a sua própria vida. Se o testemunho dele não está servindo nessa terra, ele vai perder a sua vida material, a sua salvação, a sua vida eterna. Jamais. Nem a vida. Voltando aqui 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente. Olha só, nem o presente. Será que eu tenho uma salvação hoje? Hoje eu tenho. E amanhã? Nem o porvir, ou seja, nem o futuro. Nem o futuro. Tem traduções, a tradução acho que é a corrigida, eu acho que está nem o futuro, que é muito belo quando a gente lê e consegue entender. Opa, será que amanhã eu estou salvo? Nem o futuro. Ou seja, amanhã eu permaneço salvo do mesmo jeito. E depois de amanhã, nem o futuro. E daqui a um ano, nem o futuro. Eu espero que não chegue nem um ano, porque minha esperança é que o meu Senhor venha me buscar hoje. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós conseguimos ver aqui que uma vez salvo, salvo para sempre, sim. O problema todo da salvação é somente a nossa carne. Uma pessoa realmente salva, agora ela tem um problema muito grave. Ela arrumou um inimigo que ela alimenta, ela limpa ele, tem que dar banho nele, que é a nossa carne. Ela anda com a gente. A nossa carne, ela vai continuar amando as coisas desse mundo, vai continuar desejando as coisas desse mundo, mas a palavra de Deus nos diz para não fazermos, para não dar ocasião à carne, para não fazer o que a carne quer fazer. O que a carne quer fazer não importa. Não devemos fazer as coisas erradas. E se fizermos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, simplesmente isso. Se eu errar, confesse a Deus. Confesse seus pecados a Deus. Não precisa pedir perdão mais, porque todos os pecados já foram perdoados naquele madeiro de uma cruz. E Deus sabe que você pecou, mas Ele quer que você confesse a Ele. Ore a Ele.
converse, leia a Bíblia, para você não se tornar escravo de homens. Muitas vezes a gente vai encontrar homens se tornando escravos de homens, porque não pesquisam a palavra de Deus, como o Senhor Jesus mesmo falou. Errais por não pesquisar as escrituras. Entenda o seguinte: cursos de teologia, escatologia, essas coisas inventadas por homens, isso mais geram dúvidas, isso mais vão te injetar coisa ruim, fermento, má doutrina, do que a verdade. Sabe, eu estava conversando com um rapaz sobre essas coisas de Deus, e esse rapaz sempre retrucando umas coisas, tal. E aí meio que deixei de lado, até que um dia ele veio me confrontando, trazendo negócio, aí falando sobre o véu. Ele falou, não, isso é opinião de Paulo. E aí eu falei, melhor deixar de lado e encerrar. Quando alguém fala que Paulo, ele pode colocar a opinião dele na palavra de Deus, é falar que a palavra de Deus não vale nada. Tudo que está escrito na palavra de Deus foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, pode se colocar em mente que foi o próprio Deus quem escreveu. Por mais que tenham sido homens que escreveu, se foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. A não ser que você não creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu não posso fazer mais nada. A pessoa tem que ela mesma tomar conta de quê? Porque ela acredita em que Deus? Da onde ela aprendeu que Deus existe? Da onde ela conhece alguma coisa? Se não for pela palavra de Deus? Porque se eu falar assim, não, a palavra de Deus não posso crer. Então como é que eu creio em Deus? Como eu creio em Cristo? Então eu estou defendendo o quê? Entende? É falta de coerência. Se eu falo que a palavra de Deus não é segura, então não está valendo de nada. Acabou. Eu deposito minha fé aonde? A minha fé eu deposito no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele mesmo falou que ele é o verbo. As palavras que ele tem dito são vida. Ou seja, as palavras dele e tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Sim, pode ter sim alguma diferenciação de tradução. A gente viu aqui nessa minha Bíblia tem um acrescentamento já no primeiro versículo aqui no primeiro versículo de Romanos 8, bem descarado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Era para ser um ponto aqui, depois disso. E acrescentaram que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Ou seja, acrescentaram uma condição. Uma coisa que, quando a gente compara, a palavra de Deus não tem. E os mais antigos, a gente consegue ver por outras traduções, de Darwin, a tradução King James. Eu não falo inglês, mas os irmãos traduzem, eu já usei tradutor, e a gente vê nitidamente que não tem esse acrescentamento no versículo. Mas não quer dizer que deixou de ser a palavra de Deus, não quer dizer que agora não dá para confiar. Por isso que eu sempre falo, use mais de uma tradução, procure. Ficou com dúvida? Tem irmãos sinceros querendo ajudar, procure os irmãos que eles vão ajudar. Respondi.com, do Mário Persona, enquanto ainda é tempo. Entenda, procure procurar irmãos que estão congregados ao nome do Senhor. Mas principalmente não acredite no que os homens falam. Seja eu, Daniel, seja irmão Mário Persona, seja qual irmão que for. O que importa é o que está escrito na Bíblia. É ouvir a voz de Deus.
escuta a voz de Deus, a voz de Deus te guiará, porquanto a voz de Deus é a verdade é a palavra de Deus. Quando recebemos a palavra de Deus e conseguimos falar, não, se a palavra de Deus fala assim, é assim que tem que ser. Entende isso? Então fique com Deus. Amém.